Bom, basicamente vou colocar aqui quatro perguntas a que responderei e depois conversamos sobre elas. A liderança é uma competência, é ou não é? Acho que isto tem aqui campo para conversarmos um bocadinho sobre isto. O meu estilo de liderança é eficaz? Claro que não vou responder a esta pergunta especificamente relativamente a cada um de vocês, mas é mais sobre esta questão dos estilos e da eficácia do estilo de cada um. Depois, uma reflexão sobre ser líder, o que é que nos dá e o que é que nos tira. E, de facto, há esta dualidade, dá-nos algumas coisas e tira-nos algumas coisas. E há um preço que temos que pagar por ele. E depois falar-vos muito brevemente do Speed Up Training em liderança, para saberem o que é que podem esperar e poderem depois colocar alguma questão que se vos coloque. Tá? Portanto, liderança, muita parra e pouca uva. Este dito popular, porquê aqui? Porque a liderança é daquelas áreas que também suscitou muita investigação e também muito investimento mesmo, não só investimento em tempo, em pesquisa, mas mesmo investimento financeiro, económico e financeiro, as duas coisas geralmente estão associadas, mas sendo um tema que interessa tanto às organizações, foi um tema sobre uma espécie de pedra filosofal sobre que se andou sempre muito atrás. Portanto, ao longo das décadas, ao longo dos anos, muito se investiu nesta área da liderança. E eu arriscar-me-ia a dizer talvez seja das áreas mais frustrantes nesse sentido, porque foi das áreas da psicossociologia onde mais se investiu e onde os resultados, de facto, se calhar menos apareceram. Menos apareceram no sentido em que geralmente investe-se e depois conseguimos criar coisas, chegar a conclusões que, de facto, nos ajudem. Não estou a dizer que as conclusões que se tirou depois deste grande investimento que se tem feito e que continua-se a fazer ao longo dos anos na liderança não dê nada. Simplesmente eu acho que de facto se persegue mesmo uma pedra filosofal, ou seja, persegue-se uma miragem de qualquer coisa que nos vai acrescentar grande valor, que nos vai resolver os problemas da liderança. E o que é facto é que isso ainda me aconteceu há dias, estive a finalizar um processo de assessment numa organização de pessoas que eles sinalizaram como tendo potencial e curiosamente uma das questões que se levantava às várias pessoas era sobre necessidades de desenvolvimento que tinham e quase invariavelmente, não todos também, mas quase invariavelmente as pessoas referem as competências nesta área, as competências de liderança. E, portanto, as pessoas sentem sempre que precisam ali de alguma coisa porque isto não está resolvido, porque isto é difícil, porque de facto não há aqui uma receita que se aplique. Daí que é muita parra, pouca uva, porque de facto há um investimento enorme nesta área e nunca reverte o valor que gostávamos ou que sonhávamos que pudesse ter. Estes estudos vão em vários sentidos, eu vou poder depois, se estiverem no ciclo, também falaremos sobre isto, mas digamos que há quatro abordagens que historicamente, ou quatro perspectivas que se sobrepõem, que é interessante talvez referir. Uma é a tese da predestinação, ou a tese do grande homem, que todas estas teses, em algum momento no tempo e na história, foram dominantes, ou seja, se acreditou que era aqui que estava a resposta. Esta terá sido a primeira a levar-nos a acreditarmos que há uma predestinação, ou seja, de que há pessoas que nascem predestinadas a ser grandes líderes. Talvez de todas estas que a questão seja a única que eu não prefiro e não acredito nisto, acho que não, acho que esta não tem mesmo sentido nenhum. Mais depressa acreditava de facto na tese situacional, que são as situações que geram os líderes e não só, se calhar também a vontade, é a oportunidade, é um pouco tudo, mas a predestinação não cabe dentro dos paradigmas com que eu geralmente trabalho. Mas depois há também uma abordagem que quase de bom senso, que diz que os traços de personalidade têm muito a ver com isto e são os traços de personalidade que geram ou a apetência ou a competência para a liderança. E aqui estamos a falar
estilos, não estamos exatamente a falar disso, mas isto tem uma correlação com a outra questão que vem a seguir sobre os estilos, porque no fundo os estilos têm a ver com isto, têm a ver com os nossos traços personalísticos, ou com a dominância de alguns traços. E, portanto, aqui, se calhar não é só isto, mas é quase inegável que alguns traços de personalidade afetam, por um lado, até a motivação que as pessoas têm para procurar chegar-se ou procurar situações em que se vejam em situações de liderança ou de poder, que é outra questão que está aqui envolvida, e também que favoreçam que o faça de uma forma eventualmente mais eficaz. Eu acho que isso, o próprio bom senso nos impede de dizer que isto não tem algum fundamento. Mas se calhar não é só isto. Né? Se calhar não é só isto, porque senão a liderança seria um clube bastante restrito àquelas pessoas que tivessem, de facto, por natureza ou por educação, as duas coisas interagindo, esse conjunto de traços que favoreciam isso. Isto não, e o tempo e a prática mostram-nos que isto também não é assim. E, portanto, se calhar o bom senso também nos diz, ok, não rejeites, mas também não aceites. Depois há a questão dos comportamentos aprendidos, ou seja, a liderança ser um conjunto, um elenco de comportamentos aprendidos, ou que podem ser aprendidos, e a consequência disto, muito prática, é que se podem ser aprendidos, então podem ser ensinados. E se não houvesse esta convicção, nós não estávamos aqui, porque então eu não tinha nada para partilhar convosco, e não é só isso, é que também posso aprender mesmo sem a partilha. Aliás, quando falarmos aqui um pouco deste speed up training, tem tudo a ver com isto, é muito provocar insights e não tanto o mundo. Esta fase não se divide entre um grupo que ensina e outro que aprende, não é? Mas, de qualquer modo, reparem, isto é fundamental, até porque abre um campo de esperança. De esperança para toda a gente. Se, de facto, a liderança tivesse tudo a ver com comportamentos aprendidos, qualquer pessoa podia ser um bom líder e podia ser um líder eficaz. Bastava que, de facto, aprendesse os comportamentos, as técnicas, por aí fora, que é o que as pessoas geralmente equacionam, mas na base são comportamentos de que estamos a falar, aprendesse a usar eficazmente os comportamentos certos. Portanto, o bom senso também nos diz que, ok, não rejeites, mas se calhar também não é só isto, porque então nós tínhamos aí uma base infindável de bons líderes que só bastava fazê-los. Tínhamos aí uma fábrica de líderes sem problema. Por fim, há uma outra abordagem que apareceu num determinado momento e que também faz sentido, que é as chamadas abordagens situacionistas, que são os autores que acreditam que por trás disto, a chave disto está só na situação e das pessoas se adaptarem à situação. Bom, aqui se calhar o bom senso diz-me, isso também é um bocado esquisito, quer dizer que eu não sou para aqui tido nem achado. Eu se me encontro no sítio certo, no momento certo, ok, tenho sorte e vou ser um bom líder. Se não estou, azar. Pois se calhar não é exatamente assim. Contudo, o bom senso também nos diz outra coisa. De facto, a situação é determinante. E nós olhamos para aqueles líderes históricos e tal, os bons e os maus, ao longo da história, e se rejeitarmos a predestinação, percebemos rapidamente que a situação em que eles apareceram foi determinante. Claro que se calhar depois mostrou-se um pouco de tudo, os traços de personalidade ajudaram, aproveitaram a oportunidade, a experiência trouxe-lhes algumas aprendizagens e foi guiando-os pelo caminho, etc. O que é que nos diz o bom senso? Diz-nos que, se calhar, o que faz sentido é perceber e acreditar e apostar em que a liderança tem a ver, se não tirando a primeira opção, tem a ver um bocadinho com a conjugação de pelo menos estas três coisas, se não com outras, mas e acaba por se jogar aqui. O que leva logo a perceber que a liderança, já vamos aí, já lá vamos, que a liderança é algo que está longe de ser simples, simples no sentido contrário, ou seja, é complexa, neste sentido que tem múltiplas determinantes, múltiplas partes e, portanto, quando nós andamos atrás da pedra filosofal, andamos quase com aquela miragem de uma coisa que fosse simples,
comprimido de liderança que não existe, porque na verdade trata-se de algo um pouco mais complexo. De qualquer modo, a liderança é sempre referida quando abordamos as coisas em termos de competências, e recordo que a competência é o paradigma central da gestão neste momento, e dá uns anos a esta parte, e acredito que dure bastante tempo. O último paradigma central, que teve a ver com as funções, com as tarefas, durou um século, este vamos ver quanto dura, mas de facto a competência neste momento é sem dúvida o paradigma central, e invariavelmente lá está, em quase todos os diretores de competências, a competência da liderança. E, portanto, a questão, a competência é uma a liderança é uma competência, põe-se. Bom, eu tenho dúvidas, ou seja, claro que podemos equacioná-la como uma competência, e aí nas várias tipologias tem sido catalogada como aquilo que algumas tipologias chamam uma competência tática. O que é isto? A ser uma competência é uma competência que só se consegue apurar e validar, digamos, já num nível comportamental, num nível completamente periférico. Tal como outras, por exemplo, a negociação. A negociação é uma competência tática, a liderança também. É aquele tipo de competência que nós só quando vemos a acontecer, e a acontecer de uma forma eficaz, é que a validamos. Portanto, não é uma competência pura ou mais simples que possa existir, a pessoa tem ou não tem. É uma combinação que depois, no último nível, no nível comportamental, se valida ou não. Só assim. Mas, na verdade, o que eu acho é que é mais correto pensar, e eu frequentemente evito pôr no elenco das competências a liderança, porque acho que, na verdade, é talvez mais produtivo numa agregação de competências nós considerarmos competências-chave, digamos, que possam estar bastante correlacionadas e que claramente sustentem esta prática da liderança, ou seja, esta competência tática, se quiserem assim, e, portanto, isso acaba por ser mais válido e apostar nisso do que andar atrás de uma competência que é tão complexa que depois perdemos sempre. E se calhar por isso é que se gastou tanto dinheiro na liderança e nunca se chegou a nada de especial. Portanto, chegamos então aqui a que a liderança será, isto é uma proposta que vos faço, a resultante complexa da utilização de múltiplas competências em situação, ou seja, cá está a tese situacional, é a utilização das competências. As competências não se veem, as competências só se veem através dos comportamentos e, portanto, esses comportamentos necessariamente jogam-se sempre em situação e, portanto, quer os comportamentos, quer a situação, e esta interação está sempre lá, e a liderança acaba por ser a resultante complexa porque se temos muitas determinantes tem que ser complexa de tudo isso. A segunda pergunta perguntava-nos, agora tenho aqui a minha tela, não vejo bem, o meu estilo de liderança é eficaz, acho que era isto. Ok. Bom, o que é isto do estilo? Primeira questão. Há estilo ou não há estilo? Sim, eu acho que há estilo. E os estilos têm esta correlação com aquilo que nós somos, que aprendemos a ser, com os nossos traços de personalidade. Uma parte deles tem mais a ver com o feitio com que nascemos, que é mais genético e não só hereditário, mas genético. Não tem que ser, há uma parte hereditária, mas outra não. E outra tem a ver com a aprendizagem, nós somos o que somos, e portanto temos ali uma tendência comportamental. Portanto, o estilo pessoal, o que é importante aqui é percebermos que o estilo pessoal não é uma fatalidade. Epá, eu sou assim, o que é que eu hei de fazer? Não posso fazer nada. Não é bem assim. E não é bem assim relativamente a, nós temos um estilo, nós temos uma personalidade e temos que viver com ela. E o que é inteligente, se calhar, é aprendermos a viver com ela. E na liderança isto faz todo sentido, ou seja, o estilo pessoal é uma área de probabilidade do comportamento. O que é que nos diz? Diz-nos que se eu andasse atrás de alguém com um determinado referencial, não importa qual, a catalogar ou a referenciar o seu comportamento, eu, seja qual fosse esse referencial, ao fim de algum tempo tinha ali um desenho, uma nuvem de pontos e tal, mais talvez uma nuvem de pontos, em cada ponto representava o seu comportamento. Isso é pouco provável que essa nuvem de pontos ocupasse todo o referencial.
é muito mais provável que essa nuvem de pontos começasse a mostrar uma frequência de concentração em determinadas áreas. No fundo, é isto, ou seja, o estilo pessoal não é uma fatalidade no sentido de que não nos dá a garantia a ninguém, nem ao próprio nem aos outros, de que o comportamento dele vai ser este ou aquele, mas define-nos uma área de maior probabilidade que o seu comportamento vá em determinado sentido. Isto porquê? Porque é o impulso mais natural da pessoa, porque a pessoa se sente mais confortável ali, ou com aquele comportamento, e aquele lhe é mais natural, é também uma questão de conforto e de desconforto para a pessoa. Ou seja, desconforto precisamente quando está fora dessa área de probabilidade. Ok, mas a pessoa pode ou não pode ter qualquer comportamento? Eu diria que pode. Eu diria que em determinadas circunstâncias qualquer um de nós pode ter qualquer comportamento, ou quase. Com mais probabilidade, menos probabilidade, com mais esforço, com menos esforço, com mais conforto, com mais desconforto, mas sim. Aliás, às vezes diz, em determinadas circunstâncias qualquer de nós era capaz de matar. Se calhar é verdade, exatamente. E que é uma coisa difícil de conceber, pode acontecer. E, portanto, lá está, zonas onde o nosso comportamento pode ir. Então, a que é que isto nos leva? Bom, leva-nos a que o importante, se calhar, é sermos bem aquilo que somos. E essa é a melhor aposta. Já que há um estilo, e que se calhar todos nós o temos, e temos seguramente. Agora temos aqui outra questão. Ok, então há estilos bons e há estilos menos bons, porque é para não dizer que há estilos maus. Não diria isso. Aliás, uma das coisas que podemos aproveitar da investigação a determinada altura é mesmo, houve muitas abordagens por estilos. Houve uma altura ali anos 70, 80, e esteve em voga de uma forma avassaladora nesta área da liderança, os estilos, e ainda hoje há, e houve conclusões estáveis sobre isso. Mas a dada altura, estou aqui a lembrar-me até de um autor canadiano, o Redding, que tinha um modelo 3 dele da liderança, e para mim o valor acrescentado deste modelo é que veio chamar a atenção do seguinte: não, qualquer um estilo não é à partida em si positivo ou negativo, ou eficaz ou ineficaz. Um estilo pode ter uma versão eficaz e outra ineficaz. E isto, desde a prática e aquilo que pude viver, que sim, que é verdade. Ou seja, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço, se eu o fizer bem, adequado à situação, e se o souber fazer, pode-me traz-me algumas vantagens e algumas desvantagens. E se eu for usar bem, ou seja, se eu usar inteligentemente, eu vou rentabilizar ao máximo as vantagens e prevenir, compensar ao máximo também as desvantagens que isso me traz. E, portanto, isso leva-nos a esta questão, é que, de facto, o que é inteligente é sermos bem aquilo que somos. Quando nós temos uma concepção negativa do nosso estilo e achamos, eu sei que sou assim, ou, por exemplo, eu sei que sou um bocado autoritário, mas o que é que eu hei de fazer? Ok, então aproveita. E ter todo o rendimento que podes ter, seres um bocado autoritário e aprenda a controlar quando isso entrar para o lado negativo, quando isso deixar de ser uma vantagem para ti. Nós não podemos ser tudo. Nenhum de nós consegue ser isto e aquilo e o contrário. Portanto, temos que ser bem aquilo que somos. Aliás, sempre que falo disto, me lembro que este insight apareceu-me desgraçadamente há muitos anos, num curso de liderança, exatamente, com chefias. Estava em sala, num curso com chefias da área bancária, e de repente sai-me este insight que é preciso sermos bem aquilo que somos. E depois sai-me uma imagem, que estas coisas das histórias e das imagens ajuda sempre a vender a mensagem e a passar a mensagem. E eu digo, bom, mesmo que eu seja coxo, mais vale coxear bem do que caminhar mal. Se eu coxear bem, até posso coxear com algum charme. Se eu quiser disfarçar, vou andar todo torto, as pessoas vão reparar, só chamar a atenção. A imagem até é engraçada e feliz. Não fosse haver um coxo na sala. E sempre foi um bocado chato. Ainda por cima um coxo sindicalista que se tinha apresentado no início dizendo, eu estou aqui para ver o que é que aquilo se diz. E portanto a coisa depois a partir daí foi, aliás, sobre isso
Eu aprendi também nesse dia várias coisas, e uma delas foi que aprendi que estava preparado para fazer face a algumas situações difíceis, da maneira como eu saí da situação. Mas isso são outros 500. Essa é outra história para outra altura. Mas, ok, mais vale, mesmo que eu seja coxo, mais vale coxear bem do que caminhar mal, ou seja, claro que nós não somos coxos e, portanto, isto para reforçar esta mensagem, o importante é ser bem aquilo que se é. Claro que para isso, e isso é o que nos pode ajudar esta abordagem dos estilos e alguns diagnósticos que podemos fazer sobre nós próprios e conhecer, é a consolidar. Claro que nós temos uma noção, um autoconceito, umas pessoas melhores, outras piores, não é por acaso que isto faz parte das competências da inteligência emocional. É que um autoconceito ajustado, quando eu digo bom, não é positivo, é ser ajustado àquilo que eu sou. Acreditar que sou aquilo que realmente sou e acreditar que faço melhor aquilo que realmente faço melhor é importante para eu poder fazer isto bem. O que é de evitar é, de facto, ter uma concepção negativa, tipo, pá, eu sei que sou autoritário, mas não devia ser bonzinho. Então eu vou tentar ser bonzinho e depois aquilo à primeira descamba, e o pior é que às vezes as pessoas acreditam, olha ele a querer ser mau, ou quando sou bonzinho, quer ser mau, e depois as pessoas acham piada, olha ele a armar-se em mau. Riem-se. Não dá. Vamos ser bem aquilo que somos. Eu senti isto muito, por exemplo, para mim é desconfortável. Uma vez vi-me numa situação, entrei numa organização como diretor de recursos humanos e entro numa organização com problemas sindicais fortes, com contestação, entro na véspera de uma greve e com aquele tipo de clima, de cortar à faca, em que os sindicatos mandavam os arruaceiros para a frente e tal. E eu tinha pela frente todo um caminho de negociação. E eu sabia que o meu estilo era muito mais conversar, um estilo azul, como se costuma dizer na negociação, e não o vermelho, do tipo cabeçada, andar nas guerras, insultar e tal, não era para mim. E eu pensei, então, como é que eu vou fazer face a isto? Eu vou, pura e simplesmente, derreter. Eu vou-me desgastar, eu estou aqui 1 ano e fico 5, 10 anos mais velho. Aqui todos os dias com o desconforto de estar numa zona que era aquilo que eu não sou. Ou me vou embora já, ou tenho que fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é, ou eu sou capaz de andar aqui na guerra, mas não é todos os dias. Não é? Eu sabia que isso não era para mim. Então vem a outra questão que está a seguir. É que, de facto, nós não temos sempre que nos ajustar à situação. Nós temos, em muitas circunstâncias, se pensarmos um pouco, possibilidade de ajustar a situação àquilo que nos dá jeito. Aliás, foi o que eu fiz. Eu percebi quem eram os meus interlocutores, onde é que estavam os arruaceiros, onde é que estava o pessoal também mais parecido comigo, o pessoal que pensava pela sua cabeça, e comecei paulatinamente a não conversar com os arruaceiros e a dar palco e a conversar e a mostrar que o canal até estava aberto se viessem as pessoas que sabiam conversar. E os sindicatos também perceberam isso, e como eles, no fundo, querem resolver as questões, começaram a não mandar os arruaceiros, a mandar os outros, e eu, passado algum tempo, tinha conseguido ajustar a situação àquilo que era a maneira como eu conseguia ser mais eficaz. E reparem, isso acabou por correr muito bem e a render bastante bem para todos os lados, não foi só para mim, foi para o outro lado também. E chegaste a bom porto, e teve a ver com isso. Eu acho que eu não aguentava, por isso simplesmente não aguentaria se continuasse tudo aquilo que exige, se nós pensarmos num setting onde aquilo pode ser feito, se exigir heroísmo, esforço constante, 24 horas por dia, esqueçam, porque isso não vai dar. E, portanto, nós temos que ser capazes de nos desviar ou de procurar alterar a situação para uma situação onde nós possamos aproveitar tudo aquilo que fazemos melhor. Ok. Questão final. O que é que a liderança nos dá e o que é que nos tira? Bom, o que é que nos dá? Dá-nos o privilégio do poder e da autonomia. Ok, há pessoas mais motivadas pelo poder, outras menos, mas o poder dá-nos sempre algum conforto e traz sempre alguma coisa. Também tem custos, mas dá-nos sempre
alguma coisa, mas não seja pelo lado da autonomia. Mesmo as pessoas que não têm grande motivação pelo poder gostam de fazer o que querem, ou de fazer ou ter mais liberdade e não terem que andar só a fazer o que os outros querem que eles façam. E, portanto, isto é sempre um apelo. Infelizmente, hoje há outras configurações menos estruturadas que permitem que as pessoas tenham autonomia sem necessariamente terem posições formais de desfile de liderança. Também é verdade que algumas pessoas, naturalmente, se põem em posição, mesmo emergem informalmente, no exercício do poder. Este tema do poder é outro tema que aparece quando falamos de liderança, porque, na verdade, a liderança é um exercício específico do poder. E o poder é, no fundo, em termos concretos, é o exercício da liderança, é o exercício da influência. O poder em si o poder em si é um potencial, independentemente de ser usado ou não, mas depois converte-se na influência. Bom, mas só para dizer que esta questão do poder, da autoridade, do poder e da autoridade é um tema que também abordaremos sempre que falarmos na liderança em si, puramente na liderança, não na gestão da liderança. E, portanto, isto eu acho que pode ser aquilo que nos traz este privilégio de poder versus ou autonomia. Tem um custo, e o custo que se me figura logo é a responsabilidade indelegável pelos resultados, ou seja, indelegável. E eu vou sublinhar isto, é que a responsabilidade não se delega. Às vezes faço um quiz, nomeadamente os meus alunos da Universidade Católica, quando pergunto o que é que se delega? Isto é uma rasteira. É responsabilidade, poder ou autoridade? Eles geralmente a maioria dizem, é responsabilidade. Não. Isso é a única coisa que não se delega. Delega-se poder e autoridade nas pessoas, mas a responsabilidade fica do lado de cá, sempre. E só um mau chefe é que diz, não, a culpa é daquele. Não, ele é que fez a asneira. Se eu é que sou responsável, eu é que sou responsável. A responsabilidade não se delega e, portanto, esse peso de responsabilidade é o preço, é o custo que temos que pagar por esse exercício, por termos formalmente está depositada em nós uma posição de poder, de autoridade, de autonomia. Mas depois há um preço psicológico que se paga e algo que nós temos que a liderança nos tira e que é preciso estar preparado. E isto eu tenho cruzado muitas vezes com pessoas que não estão preparadas, até porque se calhar não pensaram nisto, não fizeram esta reflexão e este exercício suficientemente. E isto não é tanto dos livros, isto tem que estar mais daquilo que eu fui refletendo e vendo acontecer e até vivendo comigo, e que é aquilo que a liderança nos tira. Para já afasta-nos da execução. Ou seja, é preciso aprender a delegar e a ganhar tempo para fazer aquilo que os outros não podem fazer. Porque a liderança formal nas organizações obriga-nos e dá-nos algumas atribuições que só nós podemos fazer. E esta dificuldade de nos afastarmos da execução é tão maior quanto mais gostarmos dela, quanto mais gostarmos, por exemplo, da técnica. Nós somos bons técnicos que muitas vezes somos levados a posições de liderança. Não quer dizer que o fazemos só por causa disso, bem ou mal. Mas uma das dificuldades que eu acho que existe, claramente, é nós deixarmos aquilo que é giro. E porque, na verdade, a gestão própria, e depois a liderança formal nas organizações tem muita gestão, e a gestão, com o tempo, torna-se um bocado embrutecedora, porque é rotineira, acaba por ser sempre a mesma coisa. E, portanto, nós custa-nos perder esse costume da execução, muitas vezes, por isso, mesmo que a gente quisesse conciliar tudo, não temos tempo. E depois, se nos metemos na execução, quem é que faz o que nós temos que fazer? Eu estou a pensar que ainda recentemente uma organização como diretor de recursos humanos, nós nomeámos uma pessoa, neste caso era um designer para diretor, e ele aceitou, mas logo um bocado contrariado, logo com reservas, e mais passado algum tempo veio dizer, eu não quero ser diretor, porque o que eu gosto de fazer é design, é usabilidade, é isto, não é estar aqui com isto, não posso ficar tanto tempo a isto, não quero fazer. E é uma questão de... Isto é um bom sinal, é sinal que a pessoa assumiu e pensou, isto de facto, eu não gosto o suficiente disto não estou suficientemente motivado. É mais fácil quando as pessoas são menos bons executores ou até não sabem fazer. Isto às vezes também acontece.
Eu posso ser, se calhar, tenho mais condições de ser um líder, pelo menos convicto e bom, também posso ser bom, não sabendo. Eu não sei fazer, portanto, olha, imaginem um treinador de futebol. Ele até pode saber, mas ele não pode ir lá para dentro jogar. Portanto, ele não pode, não é ele que marca os gols. Portanto, ele tem que ficar no papel dele e não há como, ele não pode dizer, deixa estar que eu vou lá marcar o penal. Não pode. E, portanto, ainda bem que não pode. Portanto, aqui é mais fácil. Quando as coisas não são sempre tão fáceis, porque não estão sempre tão separadas e depois nós assistimos às pessoas a fazer a função dos outros. Isto acontece até dentro da própria liderança. Por exemplo, quando as pessoas são diretores e passam a administradores, isto é um passo, é um degrau que se sobe, mas não é só um degrau de poder, é um exercício da função da administração, é diferente do exercício da direção. E o que nós vemos mais é administradores, ex-diretores, que vão a administradores e continuam a fazer direção e depois lixam os outros porque passam a vida a fazer, não os deixam fazer aquilo e eles é que querem fazer. Por exemplo. E, portanto, e pessoas que passam a diretores e continuam a querer fazer a parte que faziam antes. E, portanto, isto afasta-nos da execução. Outro preço, outra coisa que nos tira ou que nos obriga, é habituar-nos a confiar e a tolerar. Que é, para já, habituar-me a estar dependente. Que é quando eu fazia, ok, eu até podia não ter autonomia, mas eu é que fazia, era uma coisa. Quando eu entrego a alguém uma tarefa para fazer, eu fico dependente que ela faça. E o problema é que eles nunca fazem como eu farei. E isto é uma aprendizagem difícil mesmo. Que é aprender a confiar e aprender a tolerar e a aceitar como boa, e eu aceitar mesmo, uma coisa que eu não faria assim. E estar dependente, aquela ansiedade de estar dependente daquilo que ele me vai entregar. Isto é uma aprendizagem mesmo. Às vezes não é fácil. E depois isto implica abdicar, apenas. E não apenas aceitar. Ok, eu aceito uma solução ou uma opinião, mas eu tenho mesmo que aceitar. E se eu apoio, se eu partilho, eu depois não posso recuar. Eu lembro, estava a dizer-vos isto e lembrando de uma situação que vivi, numa equipa onde eu não era o líder, e a dada altura, já não me lembro exatamente o que é que esteve em causa, o líder põe a opinião das pessoas, escolhermos, não me lembro se era um nome, uma designação, um rótulo, qualquer coisa. E as pessoas expressam as suas opiniões e tal, e depois a pessoa até suscita uma votação, as pessoas votam e votam esmagadoramente numa opção que não era a opção que o líder queria. E o líder chega ao fim e diz, ok, apesar de vocês votarem assim, eu prefiro isto e vai ser isto. Morte. Ok, as pessoas tiveram que aceitar. Lá está o exercício do poder. As pessoas aceitaram. O líder disse, ok, mas eu acho que foi uma falta de inteligência total. O líder não pode fazer isto. O líder tem que abdicar e aceitar, ok? Se eu pus à discussão, se eu permiti isto, eu agora tenho que ser. A pessoa não fez isto, eu digo já o que é que aconteceu. Aquele grupo morreu naquele dia. Era um grupo de projeto para a comunicação interna, ok? Nunca mais houve nada, porque nunca mais ninguém mexeu um dedo. Depois, na verdade, tudo depende do trabalho das pessoas. E as pessoas deixaram de estar disponíveis para a mínima coisa e aquele grupo morreu tranquilamente, nunca mais se mexeu do sítio. Portanto, era esperado. Não se pode cometer um erro destes. Depois partilhar. Partilhar, e é também há pessoas que partilham mais e até espontaneamente, há outros menos. Mas isto é uma coisa que tem que se fazer, tem que se partilhar conhecimento, informação, os fins, os constrangimentos e, sobretudo, os contextos. Explicar. Um dos defeitos do exercício do poder e da autoridade é achar que não temos que explicar ou não temos que partilhar a informação, ou que até não devemos. Isto às vezes não é fácil perceber o que é que deve-se partilhar ou não, mas deve-se partilhar o mais possível. E, sobretudo, também os contextos, porque as pessoas sabem pensar pela sua cabeça. Às vezes não sabem porque não sabem. Porque não sabem porque eu não lhes expliquei. Pedi-lhe uma coisa, mas não lhe disse para quê. Porque é que estou a pedir aquilo? Em que contexto é que aquilo aparece? E isto faz-se muito.
na liderança. Isto é que faz com que as pessoas depois pareçam às vezes tontos e pouco inteligentes, porque como seria qualquer pessoa que anda às cegas, que na verdade não sabe para onde é que vai. E isto é uma coisa que tem que se aprender muito a fazer, que é o que nos tira neste sentido, que é uma coisa que eu tenho que fazer e que não posso ficar só comigo. Tenho que tirar de mim para fora. Depois tomar decisões. Ok, podia estar no custo, faz parte. Nunca é fácil tomar decisões. Isso por um lado é bom poder decidir, outras vezes, muitas vezes, as pessoas olham para nós e nós temos que decidir. E temos que tomar uma decisão ali na hora, às vezes com pouca informação, e temos que arcar com as responsabilidades dessa decisão que vamos tomar. Isto é um preço. É um preço importante e que temos que estar dispostos a correr. E quando se assume mesmo esta consciência, nunca é leve tomar decisões. Não é leve na nossa vida pessoal, como é que há de ser leve também nas organizações. E por fim, uma coisa que nos leva muita energia, que é o energizar, o entusiasmar, o envolver, e isto também nos tira muita energia, que é da liderança, que é esta responsabilidade que, ok, eu era porreiro que as pessoas soubessem todas automotivar e tal, mas quando se passa a uma situação de liderança, uma organização, já não tenho só que arranjar energia para mim e me automotivar. Tenho que garantir que envolvo, que entusiasmo as pessoas, que lhes transmite energia para fazer as coisas, quando às vezes até me custa. E, portanto, se há preço a pagar, este também é um deles. Ok, então aqui, para finalizar, uma breve referência aqui ao Speed Up Training em Liderança e Gestão. De que é que estamos a falar? De um programa de módulos, um programa de 10 módulos, daquilo que serão as competências-chave da liderança. No fundo é um exercício de decantação. Decantação porquê? Porque não é só por uma questão do tempo ser curto, foi desde o princípio, e este é um modelo que já foi testado na prática, já ao longo destes anos já teve para aí pelo menos 4 edições, em breve estava a pensar nisto, 2 interempresas e 2 intraempresas, com dimensões temporais diferentes, sempre tradicional, sempre em sala, mas desde 7 dias, 7 horas em cada módulo, até 3 horas em cada módulo já fizemos. É a primeira vez que vamos fazer num contexto absolutamente online, mas é de facto um exercício, não pretende ser ensinar comportamentos, é muito mais um exercício de tentar ir àquilo que podem ser insights importantes e essenciais, digamos, reduzir, se nós tivéssemos um concentrado, era quase concentrar os insights importantes em cada uma destas 10 competências que se escolheu. Estão todas? Não, se calhar não estão, mas procurou-se ir a 10 competências com impacto de sustentação importante para a liderança. Eu comecei por defender que acreditava que a liderança não era uma competência em si, era sim a combinação de um conjunto de competências que se joga em... E estes insights são coisas que, porque é que não são ensinar, eu dificilmente os passaria ou seria capaz de os passar a pessoas sem nenhuma vivência. E eu sinto isso às vezes com jovens que estão ali à saída das licenciaturas e tal, ainda não têm às vezes vivência para perceber o insight. O insight é uma coisa que aparece na nossa cabeça, mas aparece também porque nós temos um conjunto de vivências, temos um conhecimento, o nosso cérebro tem uma memória arquivada e o insight é exatamente aquela pequena coisa, aquela pequena peça que nós vamos, é quase uma enzima que eu de repente ouço e aquilo liga-se a outras coisas que eu tenho no meu cérebro e faz sentido, e faz um sentido e ganha uma cor e uma dimensão que extravasa muito a dimensão desta coisa. Noutros podem não ter ressonância nenhuma, mas digamos, quando nós já temos uma base de dados suficientemente de vivências e experiências, geralmente os insights são potentes. Estes insights não são tanto insights académicos que tenham vindo da... Claro que isto depois quando se mistura cá é difícil dizer de onde é que veio, mas muitos deles têm a ver com esta absorção, com a reflexão, com a vivência, com o tratamento que ao longo dos anos também fui fazendo
quer como líder em situação, porque sou ainda muitas vezes ao longo dos anos, mas também como pessoa muito interessada, eu gosto de conceptualizar, eu gosto de pensar, eu acho que a experiência, há pessoas que dizem que têm 20 anos de experiência e só têm um ano 20 vezes, viveram sempre a mesma experiência 20 vezes, e há pessoas que vivem um ano riquíssimo, porque em cada experiência rentabilizam e pensam sobre ela e tal. Bom, a vantagem de um esquema modular é que faz uma cobertura completa, e aqui com flexibilidade, porque vos dá a liberdade de fazer o programa completo ou de ir só a módulos isolados, porque cada módulo tem um tema, digamos, uma destas competências. É um 2 em 1, porque este ano, isto sim pela primeira vez, vamos fazer aqui uma experiência que é juntar à formação um assessment psicoprofissional. Ou seja, temos 10 módulos, 10 competências-chave e agora acrescentamos 10 perfis psicométricos. Ou seja, isto vai acontecer de março, penso de 9 de março a 20 de maio, todas as semanas, às terças, 3 horas, e depois 1 hora, e por isso são 40 horas, que são 10 vezes 3 horas, mais 1 hora, é às terças 3 horas, e depois na quinta seguinte, 1 hora desfasada, ou seja, não é sobre este tema, é sobre, ou seja, nesta semana mandamos uns links para responderem a um teste no sentido geral. Às vezes são testes, é mais provável que seja um inventário ligado com os comportamentos profissionais, geralmente, que vai produzir um perfil que depois vos é mandado. E na quinta-feira desfasada, ou seja, para terem tempo de responder ao teste e nos dar tempo de apurar o perfil, na quinta-feira desfasada nós vamos trabalhar sobre esse diagnóstico. Claro que não vamos trabalhar sobre o perfil de ninguém. O que eu vou fazer é dar informação geral de leitura do perfil. E cada um lê o seu. Ninguém tem conhecimento de uns dos outros, cada um tem o seu perfil à frente. Eu estou a falar genericamente sobre que dimensões é que ali temos, o que é que pode fazer sentido ou não e tal, e dar o máximo de informação, falar também um bocadinho dos conceitos que estão por trás, e para que vocês possam aproveitar ao máximo naquele sentido de consolidarem o autoconceito, aquela dimensão. Geralmente, ou quase sempre, estes diagnósticos têm a ver com o tema, de forma mais direta ou menos direta, tem sempre a ver. Quer seja a liderança, quer seja a organização, seja o que for. Portanto, só muito rapidamente, pois vocês poderão ver um pouco mais de detalhe no site da EIC Formação. Os módulos são 10, o Leading tem nomes anglo-saxónicos, porque é mais fácil de sintetizar, mas, portanto, o liderar, o definir objetivos, o decidir, o motivar, a questão da organização para a produtividade, que é aqui o timing. Fala-se muito na gestão do tempo, mas eu acho que anda-se atrás da ponta errada, vamos atrás da cauda, ou seja, a questão fundamental é a organização. A organização, isso na verdade tem aqui, são 3 temas que se interligam, que é a organização, a gestão do tempo e o stress, que andam ali juntos, mas que eu acredito que muito está na nossa capacidade de auto-organizarmos, de ganharmos alguma disciplina da organização. Depois, sempre numa perspectiva essencial, ou seja, de insights, de nos focarmos não em muita coisa, mas em alguns aspectos que ajudem a provocar os tais insights que nos podem ser extremamente úteis. Depois do mentoring, na verdade este módulo sempre se chamou coaching and mentoring, ou seja, é o coaching e o mentoring. Eu acabei por tirar o coaching porque o coaching começou a ter muito broá, sua volta, muita certificação, muita coisa, muita confusão sobre o coaching. Na verdade, e um negócio mais de certificação de coaches do que de coaching propriamente dito, na minha opinião, mas na verdade vamos um bocadinho traçar esta diferença entre o coaching, que é mais o treinador, e o mentoring, que é o mentor, é o mecenas do desenvolvimento, também aproveitar para situar, porque eu acho que a chefia, de alguma forma, tem que fazer um bocadinho destes 2 papéis,
coaching e de mentoring com os seus, e pedem-se, está nos livros, é das coisas que diz que um bom líder faz, mas que raramente se fala. Aqui temos um inventário para a nossa habilidade, nas nossas habilidades como mentores. Depois um módulo sobre influência. E se há coisa que na liderança é crítica, é sermos capazes de influenciar. E não é só para baixo. Às vezes muito mais difícil é para cima. É que geralmente o líder está entalado entre dois níveis e às vezes a sua capacidade, porque de para baixo tem a ajudar à influência de ter mais poder dos que estão em baixo, para cima tem que influenciar numa posição de desvantagem relativamente ao poder. Portanto, aqui insights sobre a influência e as competências de persuadir e influenciar. Depois o sharing tem a ver com a condução de reuniões, de grupos de trabalho, de projetos. O networking, que é como construir e manter redes profissionais de contacto. Vamos trabalhar um referencial muito prático sobre esta questão de construir uma rede profissional e manter, sobretudo, às vezes manter é mais difícil, uma rede profissional de contactos, que é importante ao nível das organizações, acaba muitas vezes por ser importante. E depois, por fim, o mediar, que tem a ver com dois temas, na verdade, conjugar aqui dois temas, que é a questão dos conflitos e a questão da negociação. Eles não estão necessariamente ligados, mas um com o outro podem, a ideia é que se possam completar, porque há insights importantes para a gestão dos conflitos e há insights importantes para a nossa capacidade de negociar. Nós não negociamos só em conflitos, mas há aqui insights importantes a juntar. Portanto, 3 horas para apresentar, digamos, estes insights e depois o desafio de responderem vão receber um link, têm um link e respondem durante aquele período, até, por exemplo, até segunda-feira seguinte. Tem quase uma semana para fazer e depois, com uma semana desfasado, falamos sobre os perfis de cada um destes 10 com que vamos trabalhar. E, portanto, é tudo o que eu tinha para partilhar convosco.